Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo aqui, olha, no nosso módulo de estruturas lógicas. Vamos dar prosseguimento à análise das tabelas verdade e agora nesse vídeo a gente vai dar uma atenção especial à tabela verdade do conectivo E, tabela importante, das que mais aparecem em provas, e vou jogar para vocês aqui alguns exemplos para que a gente possa ir compreendendo a lógica do conectivo E. Apesar de que depois a gente meio que caracteriza o conectivo, a gente batiza o conectivo com uma personalidade e vai ser o que de maneira mais prática a gente vai utilizar nos exercícios. Mas no primeiro momento vamos tentar entender aí qual que é a lógica da tabela verdade do conectivo E, então venham comigo. Bem, tabela verdade do conectivo E, o exemplo que eu vou usar para trabalhar com vocês vai ser esse que está aqui, tá bom? A proposição Vitória é a capital do Espírito Santo e Belém é a capital do Pará. Pessoal, o que eu vou precisar que vocês entendam é o seguinte, independentemente do que esteja sendo dito, uma sentença que tem um conectivo E, ela vai acabar me dando 4 possibilidades diferentes de combinações de valores para as proposições simples integrantes, que é exatamente o que a gente deixa indicado aqui de maneira genérica. Olha, eu tenho uma proposição P, eu tenho uma proposição Q, eu preciso que vocês se lembrem que esse daqui é o símbolo do conectivo E, e aí eu crio aqui então uma proposição P e Q. Conforme eu citei, existem 4 possibilidades, por quê? Eu posso ter tanto P quanto Q sendo verdadeiras, eu posso ter a proposição P verdadeira e a proposição Q falsa, eu posso ter a proposição P falsa e a proposição Q verdadeira, e eu posso ainda ter a possibilidade que as duas partes sejam falsas. Vocês vão perceber que com 2 proposições simples integrantes eu não tenho como ter mais do que essas 4 possibilidades, ok? Então seriam essas 4 possibilidades, e o que a gente vai fazer é, a partir desse exemplo que eu dei aqui, criar essas 4 possibilidades, ou seja, eu vou apresentar para vocês 4 sentenças que tenham conectivo E, só que em uma delas as duas partes vão ser verdadeiras, em outra a primeira vai ser verdadeira e a segunda vai ser falsa, e o que a gente vai fazer é justamente a partir desse exemplo tentar enxergar qual que é a lógica do conectivo E. Então venham comigo, vamos dar uma olhadinha nessas 4 possibilidades que eu trouxe para vocês aqui. Bom, então eu coloco as combinações e vamos fazer uma análise aqui da minha primeira sentença. Olha, a primeira sentença vem dizendo que Vitória é capital do Espírito Santo e que Belém é capital do Pará. Então, só para não deixar dúvida alguma, de fato, é verdade que a cidade de Vitória é capital do estado do Espírito Santo, ok? E é correto eu dizer que Belém é a capital do estado do Pará, para que a gente não deixe dúvida alguma. Vitória é a capital do Espírito Santo, Belém, capital do estado do Pará, perfeito? Então, diante disso, quando eu faço a análise da minha primeira sentença, eu vou perceber que eu criei uma sentença que tem aqui conectivo E, e é uma sentença que acaba tendo as duas partes verdadeiras, ok? Vitória é capital do Espírito Santo, isso é verdade. Belém é capital do Pará, isso que aqui também é verdade. Por isso, então, eu estou exatamente nessa combinação que está aqui, olha, que é o VV, e como aqui eu tenho o conectivo E, o que a gente vai apresentar daqui a pouco é o resultado do que me dá uma sentença que tenha conectivo E com 2 verdades. E, inclusive, é o que eu peço para que você aí do outro lado já vá avaliando. O que eu preciso que você tente comigo, a partir desses 4 exemplos, é enxergar justamente quais seriam os resultados da junção dessas 2 combinações. Então, numa sentença que tenha conectivo E, o que me dá como resultado a combinação do V com V? Quando você me escuta falar que Vitória é capital do Espírito Santo e que Belém é capital do Pará, aí do outro lado você entende que essa frase tem que ser o quê? Verdadeira ou falsa? É isso que eu vou precisar que você coloque para mim, olha, nessa célula que está aqui. Deixa aí no primeiro momento, pode colocar de lápis, principalmente para quem está começando, mas anote aí o resultado que você acha que a gente tem para essa proposição que está aqui. E o mesmo processo a gente vai seguir para as demais sentenças. Quando eu digo para vocês que Vitória é capital do Espírito Santo e que Belém não é capital do Pará, você vai perceber que eu crio uma sentença em que a minha primeira parte é verdadeira e a minha segunda parte é falsa, certo? Então eu vou precisar que aí do outro lado você comece a investigar o que vai acontecer quando eu tenho uma sentença que tem conectivo E e que a primeira parte é verdadeira e a segunda parte é falsa. Quando você me escuta falar isso, olha, que Vitória é a capital do Espírito Santo e que Belém não é a capital do Pará, você acha que essa frase como um todo, ela vai para o caminho da verdade ou para o caminho da mentira? A frase como um todo é V ou é F?
É isso que você vai no primeiro momento anotando aí para mim, para a gente depois discutir um pouquinho. Mesma história acontece ali na sequência, olha. Vitória não é capital do Espírito Santo e Belém é capital do Pará. Vitória não é capital do Espírito Santo é uma sentença que tem valor lógico que? Ela tem valor lógico falso. Belém é capital do Pará é uma sentença que tem valor lógico verdadeiro. O que será que vai me dar, então, uma sentença que tem conectivo E, com primeira parte falsa e segunda parte verdadeira? E o que será que vai acontecer quando eu chegar e fizer a análise de uma sentença que tenha conectivo E, mas que a combinação seja como a que está indicada aqui para vocês? Olha, Vitória não é capital do Espírito Santo. Dizer que Vitória não é capital do Espírito Santo, isso é uma mentira. Dizer que Belém não é capital do Pará, isso também é uma mentira. E aí, para que lado que será que a frase vai? Já que eu tenho duas partes falsas, será que a frase como um todo acaba sendo verdadeira ou a frase como um todo acaba sendo falsa? É isso então que a gente vai analisar agora. Pessoal, é importante também deixar registrado o seguinte, a análise que eu estou fazendo aqui, a partir desse exemplo, para a gente criar o perfil, para a gente poder analisar a personalidade do conectivo E, é fundamental que vocês saibam que essa personalidade, o entendimento, a lógica do conectivo E, ela não varia independentemente de qual seja a historinha que eu esteja contando, porque a gente vai tirar aqui algumas conclusões a respeito dessas sentenças e é muito comum às vezes vocês falarem para mim assim, ah, professor, mas aí, nessa que está aqui, o falso com o verdadeiro deu tal resultado porque as frases eram essas, mas e se eu mudar as frases? Vocês vão perceber que o conteúdo, né, aquilo que eu estou afirmando, vai ser pouco importante para o resultado. O que a gente vai ter que ficar atento é que o conectivo, ele tem uma personalidade independentemente da história que eu esteja contando. Então a gente vai ver que a conclusão que eu tirar aqui para o F com o V, usando o exemplo que eu coloquei para vocês aqui, vai ser a mesma conclusão que eu vou chegar se eu usar um F com o V, mesmo que eu esteja usando sentenças ou proposições diferentes, tá bom? O que eu estou querendo te dizer então é que é igual na matemática. Na matemática, por exemplo, menos vezes menos dá mais e ponto final, independentemente de qual seja o número negativo que eu esteja usando. Se eu fizer menos 2 vezes menos 3, vai dar mais 6. Se eu fizer menos meio vezes menos meio, vai dar mais 1/4. Consegue perceber? O sinal positivo, ele vai aparecer independentemente dos valores que eu esteja utilizando. Então a mesma coisa vai acontecer aqui. O falso com o verdadeiro na tabela do E sempre vai dar a mesma coisa, independentemente das sentenças que eu esteja usando para contar a história, tá bom? Então veja aí para mim se do outro lado, enquanto você fez a análise dessas frases aqui, você concluiu que só a primeira, no fim das contas, é que poderia ser verdadeira. Foi isso que você concluiu? Então ótimo. Se foi, é sinal de que você já está se entendendo bem aí com o conectivo E. Caso não tenha sido, deixa eu te dar aqui então algumas justificativas, porque a lógica vai ser essa mesmo. Quando eu chego para você e informo que Vitória é capital do Espírito Santo e que Belém é capital do Pará, você não tem o que contestar nessa minha fala. O que eu estou dizendo é verdade, e vai ser sempre muito importante que vocês entendam isso, olha, é verdade do início até o fim. Realmente é verdade que Vitória é capital do Espírito Santo, realmente é verdade que Belém é capital do estado do Pará. Então, dessa frase como um todo, o que necessariamente eu teria que concluir é que ela é uma sentença o quê? Ela é uma sentença necessariamente verdadeira. Então, o que vai acontecer aqui e aí é o que eu estou te falando, independentemente da história que eu esteja te contando, a partir de agora é uma regra. Se eu tiver conectivo E e se eu tiver verdade nas duas partes, a frase tem que ser necessariamente verdadeira. Não vai ter como a gente mudar essa história, tá bom? Já num segundo momento, quando eu afirmo que Vitória é a capital do Espírito Santo e que Belém não é a capital do Pará, muitas vezes, isso sempre aconteceu muito nas turmas presenciais, né? E pode ser o que aconteça com você aqui agora, participando dessa aula comigo. Essa frase é verdadeira ou falsa? Ah, Bruno, a frase é falsa. Porque aí você falou ali que Vitória é capital do Espírito Santo e Belém não é capital do Pará, eu sei que isso é falso. Aí muitas vezes eu pedia, me explica então, tentem justificar para mim por que vocês acham que essa frase é falsa. E aí eu costumo brincar o seguinte, tem hora que a parada é tão lógica que a gente não consegue nem desembolar a fala. Então quando eu pedia, mas por que essa frase é falsa? Ah, professor, não sei explicar não, mas eu sei que ela é falsa. É porque está tão claro para vocês que aquela segunda parte falsa faz com que a frase como um todo fique falsa, que tem hora que fica até difícil de falar sobre isso, mas é isso. Por que aquela segunda frase ali está falsa? A segunda sentença é falsa
simplesmente porque não é correto eu dizer que Belém não é capital do Pará, certo? Então perceba o seguinte, apesar de eu ter uma verdade na frase, a mentira pesa para o conectivo E. E isso aqui vai acontecer, conforme eu falei, independentemente da história que eu esteja contando. Então se você viu ali que eu tenho um E numa combinação V com F, o resultado, como é o caso daquela segunda sentença ali, o resultado vai ter que ser sempre o quê? Sempre falso, ok? Então essa sentença que está aqui como um todo, ela é uma sentença o quê? Ela é uma sentença falsa. E aí a justificativa é qual? A frase é falsa porque chegou num momento que ele disse para mim aqui que Belém não era capital do Pará. Tá errado é por conta disso, ok? Tá errado é porque ele contou uma mentira aqui. A mesma justificativa a gente daria para o terceiro caso que a gente apresentou ali. Vitória não é capital do Espírito Santo e Belém é capital do Pará. Você vai ver que aquela frase que está ali é falsa. Quando eu te conto essa história, e aí quando eu falo isso, gente, quando eu conto essa história, eu peço sempre o seguinte, esqueça que você está aqui numa aula de raciocínio lógico. Porque é muito comum vocês quererem analisar a frase ali, tentando encontrar alguma pegadinha que não vai existir. O que a gente está tentando fazer aqui é justamente inverter o jogo. O que eu estou tentando fazer com vocês é mostrar que todas essas tabelas que a gente vai usar aqui, elas têm que ter uma lógica, e não um caminho contrário, certo? De que, o conteúdo não tem lógica. Não, gente, muito pelo contrário, o conteúdo tem muita lógica. Muitas vezes vocês não têm a oportunidade de enxergar essa lógica. Então aqui na terceira, quando eu digo para vocês que Vitória não é capital do Espírito Santo e que Belém é capital do Pará, você com certeza vai dizer para mim que a frase é falsa. Se você estivesse conversando comigo numa outra situação que não fosse numa aula de raciocínio lógico, se eu chegasse para você e falasse o seguinte, vamos supor, Vitória não é capital do Espírito Santo, eu falo assim, Vitória é capital de Minas. Vitória é capital de Minas Gerais e Belém é capital do Pará. Rapidamente, meu amigo, com certeza você vai ligar um alerta e falar o seguinte, Bruno, peraí, cara, que você está viajando. Você falou o que aí? Que Vitória é capital de Minas e que Belém é capital do Pará? Aí quando você fala para mim assim, você está viajando, é uma forma de indicar que eu tô o quê? Que eu estou errado. E por que eu estou errado? O que ganha destaque nessa frase para você entender que o que eu estou falando está errado? Ora, você falou ali que Vitória é capital de Minas, né? Que é como se fosse dizer que Vitória não é capital do Espírito Santo. Então o erro está justamente, o problema da frase se dá, a frase como um todo fica falsa, justamente por quê? Porque eu contei uma mentira para um conectivo que a gente vai ver que não vai admitir mentiras. O conectivo E, vocês estão vendo aí, olha, uma mentira numa frase que tem conectivo E incomoda o cara. Então você pode até tentar salvar a lavoura dizendo que Belém é capital do Pará, mas como eu já comecei mal ali, dizendo que Vitória não é capital do Espírito Santo, a frase como um todo acaba ficando falsa, perfeito? E a minha última sentença está ali, olha, Vitória não é capital do Espírito Santo e Belém não é capital do Pará. Olha, gente, já aconteceu inúmeras vezes, e imagino que possa ter acontecido com alguns de vocês que me acompanham aqui também, quando a gente chega para analisar, Vitória não é capital do Espírito Santo e Belém não é capital do Pará. Você acha que essa frase é verdadeira ou falsa? Bruno, sei lá, deve ser verdadeira. Por quê? Porque F com F aí nessa matéria sua deve dar V. Não, vamos de novo. Eu estou tentando te mostrar que a coisa aqui tem que ter muita lógica. Não é de maneira aleatória. Como assim? Como de uma sentença que diz que Vitória não é capital do Espírito Santo e que Belém não é capital do Pará, eu vou conseguir concluir verdade? Não faz sentido nenhum. Nessa frase daqui, eu não salvei nada, né, gente? Vitória não é capital do Espírito Santo e Belém não é capital do Pará, não tem como eu extrair verdade dessa frase, porque eu só contei mentira. Então aqui é mais um caso em que a gente vai ter uma sentença que seria classificada com valor lógico o quê? Com valor lógico F, de novo, não é decoreba. Se você estivesse conversando comigo numa situação fora de uma aula de raciocínio lógico, se eu chegasse para você e te dissesse isso, olha, guarda aí uma dica para sua prova. Guarda aí para sua prova que Vitória não é capital do Espírito Santo e que Belém não é capital do Pará. Você não precisa ter uma aula de raciocínio lógico para com certeza virar e falar assim, você está querendo me ferrar, né, Bruno? Que dica é essa que você está me dando aí? Que Vitória não é capital do Espírito Santo e que Belém não é capital do Pará? Tá tudo errado o que você está falando. Então quando você vem com essa para mim que tá tudo errado, é porque você entendeu que eu te falei mentira. A frase como um todo, ela é uma frase falsa. E isso vai se dar por conta da personalidade do conectivo I. Pessoal, de maneira geral então, se a gente for fazer uma análise aqui, olhando agora para o que interessa, porque aí na prática, o que a gente vai precisar ao longo de um curso de raciocínio lógico? A gente vai precisar desses resultados que estão aparecendo aí. V com V vai dar V, V com F vai dar F, F com V vai dar F, F com F vai dar F. Eu vou ter que guardar isso? Vai. Guardar, decorar, tatuar na pele, o que você quiser. Mas isso aqui vai ser fundamental. Por quê? Porque as tabelas verdade, conforme eu já destaquei para vocês, elas vão ser as nossas tabuadas.
É a mesma coisa de você querer sobreviver na matemática sem saber que, por exemplo, um menos vezes mais sempre vai ter que dar menos, que um menos vezes menos sempre vai ter que dar mais, certo? Se você não tem lá aquelas regras prontas, você não consegue chegar a cálculos corretos. A mesma coisa vai acontecer aqui do ponto de vista lógico. Você não consegue entender a lógica, ou se você não conseguir memorizar de alguma maneira a lógica do conectivo E, fatalmente você vai ter problema daqui para frente. Então eu vou precisar dos resultados. E aí, como a gente tem aqui um número razoável de conectivos, de início rola aquele desespero de, mas será que eu vou conseguir memorizar isso tudo? Vai. Todo mundo sobrevive, você pode ter certeza. E aí por isso que vai ser tão importante a gente entendendo a personalidade, né, como eu costumo brincar com vocês aqui, dos conectivos. O conectivo E, ele se apresenta como um conectivo de personalidade o quê? Exigente. O meu conectivo E, eu sempre vou falar para vocês, o conectivo E vai ser o meu conectivo exigente. E por que o conectivo E é o conectivo exigente? Justamente porque o conectivo E não vai suportar conviver com isso aqui, olha. Ele não suporta encontrar mentira na frente dele. E não é decoreba, gente. Eu criei para vocês aqui, olha, um exemplo das 4 situações possíveis. E a gente vai compreendendo que realmente, olha, a partir do momento que eu encontrei com mentira, a conversa não anda com o conectivo E. Por quê? O E, ele vai passar uma ideia de interseção, de que as coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. No caso, para a frase ser verdadeira, é como se eu te dissesse que todas elas têm que ser verdadeiras ao mesmo tempo. Sujou a frase com uma mentirinha, acabou a conversa com o conectivo E, perfeito? Então eu costumo brincar aqui que alguns conectivos eles trazem personalidades muito próximas de vocês aí do lado de fora também, né? Então se você é um daqueles meus alunos exigentes para os quais o cara contou uma mentira para você, já não tem mais conversa, peraí, contou uma mentirinha, vacilou, comigo não tem conversa mais não, Brão. Então tá aí, olha, você tem tudo a ver e não vai ter nenhuma dificuldade com certeza em entender qual é a praia do conectivo E. O conectivo E ele tem exatamente essa característica. Você pode contar a verdade uma vez, contar a verdade outra vez, contar uma outra verdade, unindo todas essas verdades por conectivos E. Se no meio do caminho você sujar essas suas verdades com uma mentirinha contada, acabou. Você pode falar a verdade 20 vezes. Se contar uma mentirinha, aquilo é suficiente para que uma sentença que tenha apenas conectivo E seja toda falsa, perfeito? Então aqui é muito comum às vezes, né? Poxa, como que eu vou fazer para determinar o valor lógico de uma sentença? Tem aqui 10 verdades e uma mentira, eu vou meio que fazer uma média, tem mais verdades do que mentira, é assim que eu vou tentar determinar o valor lógico. Negativo, cada conectivo tem um caminho para a gente analisar e o conectivo E vai ser esse que está aqui então, é o nosso conectivo exigente. Vou deixar anotado aqui então, em resumo, que a gente acabou de combinar, é basicamente isso aí, perfeito? V com V na tabela do E vai ter que dar verdadeiro, V com F na tabela do E vai ter que dar falso, F com V na tabela do E vai ter que dar falso e F com F na tabela do E vai ter que dar falso. E isso que está aqui não muda mais a partir de agora. Qualquer situação, independentemente do que eu esteja dizendo, né? Quando eu falo independentemente do que eu esteja dizendo, que igual aqui, eu criei para vocês um exemplo com capital. Eu posso estar trazendo uma situação que tem a ver, às vezes, com texto jurídico, alguma regra do português. Não me interessa o que eu esteja usando para construir a minha proposição. Fato é que se eu tiver a presença de um conectivo E, quem manda numa sentença com conectivo E é verdade. Para que a frase seja verdadeira, eu tenho que ter verdade em 100% do tempo. Pisou na bola com o conectivo E, lembra que com ele não tem conversa, tá bom? Bom, lembrando que tudo que a gente está falando aqui, gente, vale para o E e vale também para o mas, que a gente já sabe é um conectivo aí equivalente ao E. Claro, fazendo o papel de conectivo, o mas vai ter essa mesma tabela que está aqui, tá bom? Bom, aí eu coloquei para vocês aqui um exemplo na sequência, que é essa proposição P, dizendo o seguinte, olha, 2 é par e 3 é ímpar, e Brasília é a capital do Brasil, e a palavra-chave apresenta 2 vogais, e 4 é primo, e no Brasil não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então coloquei para vocês aqui uma proposição que traz 1, 2, 3, 4, 5. Traz 5 conectivos E, tudo bem? E aí eu começo lá, olha, 2 é par. 2 é par é uma sentença que é verdadeira. E
3 é ímpar. 3 é ímpar, é uma sentença necessariamente verdadeira. 3 é ímpar, está aqui, verdadeiro. E Brasília é a capital do Brasil. Ok, verdade. E a palavra-chave apresenta 2 vogais. A palavra-chave apresenta 2 vogais, está perfeito, né? A palavra-chave apresenta as vogais A e E. Então temos aqui mais uma verdade. E aí eu digo para vocês aqui que 4 é um número primo. Ora, 4 é um número primo, isso daqui já não é verdade, porque números primos são números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. E no caso do 4, o 4 não é divisível só por 1 e por ele mesmo, o 4 é divisível também por 2. Então, 4 é um número primo, é uma mentira. Só que aí eu vou seguindo a minha vida, olha. E no Brasil não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. De acordo com a nossa Constituição, essa sentença, inclusive, ela é verdadeira. Então, o que eu tentei fazer aqui e de propósito para vocês? Vocês estão vendo que eu vou falando aqui sobre ideias que, digamos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu começo a falar de número, aí eu falo sobre Brasília, falo que a palavra-chave apresenta 2 vogais, enfio um 4 é primo, pego um trecho do direito constitucional, e aí onde que muita gente na hora da prova vai se perder? Justamente nisso. Não, mas aí, que aí o cara analisa o seguinte, ah não, mas peraí, aí ele está falando lá de que 2 é par, aí enfia uma palavra-chave que é português, ah, tá tudo embolado isso, então deve ser mentira o que está sendo colocado aqui. E aí não tem nada a ver, né? O que eu vou precisar que vocês entendam, e é por isso que eu jogo um exemplo, digamos, mais extremo como esse que está aqui, que o que eu vou precisar que vocês entendam que é importante realmente é quem está mandando aqui na história. Eu posso criar a sentença com base no assunto que eu quiser, só que eu tenho um cara que manda aqui, que é o E. E qual que é a personalidade dele? A personalidade dele é a personalidade exigente. Então eu criei uma sentença que tem 6 proposições simples, eu contei 5 verdades e contei uma mentira, para o conectivo E não me interessa. Você contou uma mentira no meio do caminho? Contei, então acabou. Você pode ter contado várias verdades, mas aquela mentira é que pesa para mim. Então essa frase que está aqui como um todo, ela é uma frase o quê? Ela é uma frase falsa. Perfeito? E pessoal, eu costumo dizer o seguinte, principalmente no caso do E, vocês não têm noção do quanto vocês usam isso daqui e do quanto que isso daqui já é automático para vocês. Vocês podem ter certeza. Quantas e quantas vezes em questões de provas, eu não estou falando de matemática não, estou falando de maneira geral, ao longo da sua vida, quantas e quantas vezes, às vezes você já não descartou uma alternativa numa prova, porque aí falava o seguinte, ah, ele pede lá alguma coisa e aí coloca assim na letra A, na letra A, isso e isso. Aí você vira e fala assim, não, isso que está aqui está errado, então a letra A não pode ser. Então quando você vira e fala, olha, isso aqui está errado, então a letra A não pode ser, é como se você estivesse simplesmente organizando o raciocínio da tabela do E, dizendo o seguinte, olha, se aqui eu tenho um E, e se eu tenho aqui uma coisa que é falsa, a frase como um todo é falsa. Você meio que nem olha para a segunda parte, é porque isso é natural. Então isso daqui, esse resultado, né, a característica do erro, que eu sempre falo é o seguinte, isso aqui não é válido para o raciocínio lógico, não. Isso aqui é a lógica do conectivo, de maneira geral, independentemente de onde você estiver trabalhando. Se você faz uma construção argumentativa, seja lá o que for, e que você utiliza o conectivo E, você só extrai verdade de uma frase que tem conectivo E se você contar a verdade do início até o fim. Do contrário, se tiver algum ponto ali no meio que não seja correto, você está contando uma mentira, tá bom? Bem, veja aí do outro lado, se o que eu falei aqui ficou entendido. Se tiver qualquer dúvida, você pode voltar, me acompanhar. E se tiver tudo perfeito, a gente segue daqui a pouquinho, dentro aqui do nosso módulo de estruturas lógicas, eu trago para vocês aí outras tabelas verdade para a gente analisar. Mas olha, é fundamental que tudo que eu falei aqui esteja realmente fazendo sentido para você. Se estiver, eu te aguardo na sequência. Se não, já deixa eu puxar uma orelha aí. Não adianta, como eu sempre falo, não adianta ficar queimando etapas. Essa parte daqui, ela é básica. Então, se tem alguma coisa que esteve algum ponto que você acha que não ficou claro, volte e me acompanhe para a gente caminhar juntos, tá bom? Daqui a pouquinho, então, a gente continua aqui no nosso curso dentro do Estratégia Concurso. Um forte abraço, valeu!